Bom dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abrindo aqui um espaço para a gente fazer uma reflexão para você que gosta da palavra de Deus, você que ama ouvir a palavra de Deus. Nós temos aqui uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. A Bíblia está aberta aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde registra o seguinte conteúdo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então você vê que a graça é um favor imerecido que a humanidade recebeu de Deus, de alinhar a sua vida com o Criador novamente, porque você sabe que todos nós herdamos o pecado original dos nossos pais primitivos, que foram Adão e Eva. Então todos nós nascemos com o pecado original, destituídos da graça e da glória de Deus. E quando Jesus entra no cenário da humanidade, ele vem exatamente para desfazer todas as obras de Satanás. E uma delas é exatamente o homem que caiu por causa do pecado. Jesus, o homem que veio sem pecado, ele levanta o homem caído e o restaura à condição de filho novamente, juntamente com Deus. Então o apóstolo Paulo, um homem que teve uma experiência muito forte com Jesus, um homem que Jesus disse: ele vai padecer muito por causa do meu nome, é um escolhido meu. E Paulo entrou na evangelização a serviço do reino de Deus e trabalhou arduamente, a ponto de certa vez ele se expressar que havia cumprido o seu ministério, que havia guardado a fé, terminou a carreira. Agora ele está aguardando a justa coroa, a retribuição, o galardão que o justo Senhor irá conceder a todos que de bom grado permanecem até o fim, perseverantes, fazendo aquilo que agrada aos olhos santos do Deus Todo-Poderoso. E aí, aqui na igreja de Éfeso, ele fala com os irmãos ali, dizendo: olha, todos nós somos salvos meramente pela graça de Deus, por esse favor imerecido, por essa dádiva dos céus que o nosso Criador nos dá para nos tirar desse sistema preso, mundano, corrupto, nocivo, mau, e nos alavanca para a glória celestial. Então ele disse: é pela graça, por esse favor imerecido que vocês são salvos. Aí você pode perguntar assim: mas salvo do que, pastor? Poderíamos enumerar inúmeras questões aqui, mas vamos nos ater a apenas 4. Salvos do pecado, salvos do fogo do inferno, salvos da condenação eterna, salvos do tormento eterno. Porque Daniel 12:2 deixa registrado ali, é escatológico, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Poderíamos fazer uma junção aqui e colocar como quinto item exatamente o desprezo e a vergonha eterna. Entendeu? Por quê? Todos aqueles que lhes foi oferecido a oportunidade de salvação, mas rejeitaram e perseveraram obstinados no curso do pecado, fazendo tudo aquilo que Deus disse não fazer. Entende? Então, ele falou: olha, vocês são salvos pela graça e através da fé. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Que o começo de tudo é exatamente ter ouvido a conclamação de Jesus ali, Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele faz um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o primeiro convite, o primeiro contato que tivemos, E no desenvolvimento da nossa caminhada, nós vamos aprendendo o quê? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Não tem outro meio de acrescentar fé na vida espiritual a não ser através da palavra de Deus. É onde nós precisamos ouvir a palavra, precisamos cantar a palavra, precisamos falar a palavra, porque é ela que vai imbuir fé na nossa vida diariamente e vai nos afastando do pecado cada vez mais, vai nos levando à estatura de perfeição, que é o projeto conclusivo de Deus para com a vida de todos aqueles que um dia ergueram a sua mão, se entregando para Jesus, o aceitando como Senhor e Salvador das suas almas. Então, ele diz, tudo isso é por meio da fé de vocês. Somos justificados, cremos na justificação pela morte e o sangue de Jesus, através da nossa fé, por ter ouvido e estar ouvindo a palavra de Deus. E aí ele diz, e isso não vem de vós, tá? Nem a graça, nem a salvação, nem a fé. Isso não vem de vocês, não. Isso é um dom de Deus, ou seja, uma oportunidade que Deus concede a quem quiser, né? Essa dádiva de, através da fé, de ter ouvido a palavra, acreditar na palavra, crer no Senhor Jesus Cristo, o aceitar como Salvador, perdoador dos pecados. E aí a graça de Deus envolve todo esse conjunto e nos dá o refrigério da salvação, um sentimento que é palpável, um sentimento verdadeiro, que no nosso coração, no nosso entendimento, isso não é uma obstinação, isso não é um fanatismo, isso é algo conclusivo que nós testificamos, porque a palavra diz o quê? Que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode conferir em Romanos 8, versículo 1, entendeu? Então, aquele sentimento de culpa, aquele vazio existencial que ele tinha, foi preenchido pela presença dessa graça de Deus, dessa salvação, e o Espírito Santo que habita em nós, ele nos condiciona a crer a todo instante que nós somos filhos de Deus através da adoção, através desse dom gratuito que Deus deu a quem quiser. Então, ele diz mais, e a salvação de vocês não vem também de obras, para que nenhum de vocês se glorie. Então, o dever de fazer o bem, isso está plantado no coração humano, que quem é tendencioso a fazer o bem, ele faz o bem independente para quem. Mas quem é tendencioso a fazer o mal, cujo coração é mau, a natureza é má, ele é propenso a fazer o mal, seja para quem for, até para um minúsculo animalzinho, né? Então, é meu dever praticar boas obras, porque isso é atitude de gente humana, porque quem faz o mal não pode ser taxado de um ser humano, é qualquer coisa, menos um ser humano, sem sentimento, né? Sem amor pelo próximo, né? Pelo semelhante, pelos que são submissos, conforme disse aqui, até uma minúscula formiga, né? Então, tudo isso vem num pacote fechado exatamente para nos conscientizar que a nossa salvação, perdão dos nossos pecados, é pela graça de Deus. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, em Romanos 6, 21 e 22, aliás, 22 e 23, a palavra diz assim, que talvez a pessoa pergunta, mas o que eu vou ganhar por servir a Deus e andar em temor à sua palavra? Olha aqui, o que você ganha. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23, porque o salário da morte aliás, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Então, todos que fazem o mal têm um lugar definitivamente eterno. Quem faz o bem também tem o seu lugar definitivamente eterno. Então, é uma oportunidade que nós temos a escolher, né? De servir a Deus ou não. Então, comece a buscar, se você não serve, comece a buscar um lugar de adoração a Deus, onde se prega o legítimo evangelho, vá servir a Deus você e tua casa, e se prepare para a vida eterna, que é gratuitamente dada a todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Amém.